O governo federal prometeu aplicar reciprocidade em caso de taxação dos produtos brasileiros nos Estados Unidos. O presidente Lula lembrou que a Organização Mundial do Comércio permite a taxação de até 35% para qualquer produto importado. Confira a reportagem de Brasília, Marília Ribeiro. Em entrevista a um pool de rádios de Minas Gerais, o presidente Lula voltou a falar sobre os Estados Unidos. Um dos assuntos abordados pelo chefe do executivo foi a deportação que está sendo feita pelo país. Segundo Lula, um novo voo chega nesta sexta-feira e o governo está se preparando para receber o grupo e tratá-lo com carinho. O presidente afirmou que vai buscar ajustes no acordo de repatriação que foi assinado em outros governos. Além disso, Lula disse que a questão não é um problema de Trump e citou que o acordo foi feito durante o governo de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, ainda na gestão de Biden. Em outro momento, o presidente Lula condenou a proposta de Trump de assumir o controle da faixa de Gaza. Para o petista, quem deve cuidar de Gaza são os palestinos. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Ainda no tema internacional, Lula comentou uma declaração que foi dada por Trump sobre o compromisso dos Estados Unidos de exigir dos 5 países do BRICS, e nós estamos falando de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para que eles não substituam o dólar e nem apoiem qualquer moeda para mudá-lo, ou enfrentarão tarifas 100% em seus produtos. Nesta semana, Trump cumpriu sua promessa de campanha e determinou um aumento nas tarifas comerciais cobradas sobre o Canadá, México e China. Lula explicou que caso Trump leve adiante a ideia de aumentar a taxação sobre produtos brasileiros, o país irá adotar o princípio da reciprocidade, ou seja, elevará suas tarifas. Sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte, os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. O presidente norte-americano também prometeu sobretaxar os países da União Europeia e os emergentes dos BRICS. A relação do governo com o Congresso Nacional começa a passar por uma nova prova depois da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Hoje, o ministro da Fazenda entregou ao deputado Hugo Mota a lista com 25 projetos prioritários para o Executivo. E o nosso entrevistado agora é o cientista político e vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha. Como sempre, Cristiano, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, a própria Arco fez um levantamento mostrando que o apoio ao presidente Lula no ano passado teve uma queda. É possível esperar uma melhora nessa relação com a troca de comando da casa ou não necessariamente, porque o Congresso continua sendo o mesmo, Cristiano? Exatamente. Essa relação, ela, como aconteceu em 2023 e 2024, que a gente projeta para 2025, é que muito provavelmente vai ser uma relação de altos e baixos, vai ter momentos onde o governo vai ter mais facilidade, alguns momentos mais dificuldades para aprovar a sua agenda legislativa, mas há uma expectativa de que a reforma ministerial também ajude ao governo pelo menos nesse início de gestão, né? Trazendo ali mais os partidos da base para o lado do governo. Mas à medida que a gente vai se aproximando das eleições de 2026, essa relação tende a ficar um pouco mais distantes, especialmente se o governo continuar perdendo popularidade e esses partidos do chamado Centrão
perceberem que é mais interessante apoiar uma outra candidatura que não a reeleição do presidente Lula. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, você. Boa noite, Cristiano. Olha só, como disse o Tiago, o Congresso é o mesmo, mas o presidente, o governo, então, sinais já admitem que precisam mudar. A distribuição de cargos, você sabe melhor do que eu, é uma coisa que já não tem o efeito que tinha antes, tá certo? E também tinha a questão das emendas, enfim, a realidade é outra. O que você acha que o governo deveria fazer daqui em diante, que não fez até agora, em termos de tratamento, como se relacionar com o governo, o que o governo não fez e poderia fazer para que essa relação ficasse azeitada e nesse ano pré-eleitoral andasse de uma maneira mais, digamos assim, amigável para o lado do governo? Bom, Dora, boa noite, prazer falar com você. Olha, Dora, em primeiro lugar, o presidente Lula, há uma crítica, né, de que ele se manteve distante da articulação política, de que ele não se envolveu muito nesse trabalho de diálogo com o Congresso Nacional. E a presença dele, ele atuava só em momentos de crise. E isso, avalio eu que seja um erro. Né? O presidente Lula teve muito pouca reunião, por exemplo, com os integrantes do Congresso Nacional. Então, ele deveria tornar isso um pouco mais frequente. Outro ponto também que ele prometeu, aliás, na reunião com os recém-presidentes eleitos da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que antes de submeter um texto ao Congresso Nacional, de que isso seja pacificado, de que isso seja combinado com o Congresso Nacional. Isso também não acontecia. Várias vezes o Congresso era surpreendido ou o governo encaminhava no formato uma proposta que o Congresso Nacional não concordava. Né? Então, isso também é fundamental que o presidente faça. E, além de conversar com as lideranças, o presidente também ele deve se aproximar mais dos presidentes dos partidos. Então, deveria haver uma reunião que ela fosse bimestral, por exemplo, para se tornar mais frequente, também com quem preside essas legendas. E outra coisa é entregar, né, aquilo que promete aos parlamentares, porque a gente ouviu muitas críticas, Dora, de que acordos eram fechados no Congresso Nacional durante o processo de votação com determinadas matérias e quando ia para o presidente ele acabava vetando alguns desses pontos, né? E então esses acordos eles precisam ser muito bem coordenados, inclusive entre as duas casas. O que se acorda na Câmara também tem que ser mantido no Senado e cumprido esse acordo. Cristiano Vilela. Cristiano, boa noite. Cristiano, na sua visão, essa futura reforma ministerial que está em início agora de discussões, deve se desenrolar ao longo dos próximos dias, ela deve contemplar especificamente os interesses do governo na sua governabilidade ao longo agora dessa segunda metade do mandato presidencial, ou você vê espaço para uma costura mais efetiva, pensando já no ano de 2026, eventualmente já, se não firmando alianças claramente, mas de alguma forma direcionando alianças para o ano de 2026? Esse é o objetivo do governo, Vilela. O governo tanto quer garantir a governabilidade ao longo desse ano, porque além de aprovar uma pauta, você viu, o Thiago mencionou aí, são 25 propostas que o governo encaminhou, nem todas elas já estão lá, né? Não estão tramitando, tem algumas que estão tramitando, outras o governo ainda está debatendo internamente, né? Então o governo precisa aprovar isso. Outro ponto é que essas alianças também, elas permitem que o governo leve gol, né? Evitar tomar gol da própria base. Então a gente já vê algumas movimentações de temas com os quais o governo não concorda, por exemplo, agora
está surgindo o PEC do semipresidencialismo, está surgindo a questão do debate sobre encurtar o prazo da questão da lei da ficha limpa, tem projetos da anistia, enfim, o governo não quer, acha que isso seria gol contra, né? Então o governo também faz para evitar alguns constrangimentos no Congresso Nacional, que ministros sejam convocados a prestar esclarecimentos, por exemplo, ao Congresso Nacional. Então isso faz parte do jogo. Agora, o governo olha para 2026 também, porque quando ele abre o espaço para esses partidos consolidando, ele também mantém esses partidos um pouco mais distantes da órbita da oposição. E para isso é importante. Agora, essa reforma ministerial, ela não garante que esses partidos darão apoio ao governo em 2026, porque o apoio desses partidos em 2026 vai depender fundamentalmente da viabilidade do presidente, vai depender do nível de popularidade do presidente, também da força que a oposição terá. Então, por mais que o Lula abra espaço, isso é uma avaliação que os partidos vão fazer depois, muito provavelmente mais no final do ano e início do próximo. Pois é, Cristiano, você falou de popularidade, né? Eu lembro de outras entrevistas que você nos concedeu aqui, que talvez a solução para uma melhora de relação com o Congresso e até uma melhora dentro do próprio governo, a palavra é popularidade. Agora, como que se conquista a popularidade sabendo que os índices do governo vão caindo com o passar do tempo e nessa metade de mandato, principalmente? Bom, Tiago, você já deve ter percebido aí da disposição, por exemplo, do presidente de conceder entrevistas. Então, semana passada teve, hoje já teve, então, e o governo tem essa avaliação de que precisa falar mais sobre as realizações do governo, né? Lembrando aqui um pouco o que disse o Sidônio, a batalha nas mídias sociais é que impede a população de ver as virtudes do governo. Então, essa é a avaliação, é só de que as pessoas não sabem, né? Mas o fato é que as pessoas não sentem uma melhora, pelo contrário, as pessoas estão sentindo quando vão ao supermercado, quando vão, ou mesmo a questão de violência nas grandes cidades e tudo mais, a sensação térmica é de que a economia não está bem. Quando você olha alguns números dessas pesquisas, a preocupação das pessoas é justamente nos pontos onde o governo elogia os resultados, desemprego e PIB, é justamente a economia que as pessoas aumentou o pessimismo de que a economia nos próximos meses vai piorar, né? Mas o governo é importante também, óbvio, criar essa narrativa, mas fundamentalmente é preciso empregar. Então a população não está percebendo. E o que falta esse governo, e isso tem sido muito dito, é que falta uma marca. Não tem uma marca desse governo, uma marca forte, especial, até mesmo na área social, onde o Lula foi muito reconhecido no primeiro e no segundo mandato, e isso não existe. Então, e para além disso também, o governo perde na batalha das mídias sociais, né? E por isso tem conversado até com o João Campos, jovem, que dialoga bem na internet, trouxe o Sidônio para isso, avaliaram essa questão dos bonés aí como uma atitude positiva, porque conseguiu muitos likes e hoje a política ela é medida muito nessa questão dos likes. Enfim, a gente pelo menos percebe o governo tentando se mover nessa direção. Mas o fato o problema está na economia. E é isso que as pessoas não percebem ainda, uma melhora, e o governo vai ter que suar a camisa para fazer isso. O governo aposta muito em programas como o Vale Gás e também nessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para dar uma espécie de alívio, um oxigênio a mais aí para as pessoas respirarem e sentirem menos a questão da pressão dos preços, em especial sobre os alimentos. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, mais uma vez, obrigado pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Boa noite, Thiago, Dora e Vilela. Obrigado.